No início desse mês de julho, o Ministério da Saúde publicou uma lista com a informação que 312 municípios brasileiros estariam com uma baixa cobertura vacinal, menor que 50% do esperado. E de acordo com o Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, este índice representa um grave risco para o Brasil. Para falar sobre isso, eu converso com a médica infectologista e professora de medicina da UniOeste, doutora Juliana Moroni. Ela veio aqui para explicar um pouquinho para a gente toda essa polêmica em torno das vacinas. Bom dia, seja bem-vinda, tudo bem, doutora? Obrigada, tudo bem, e você? Tudo certo. Doutora Juliana, o que é essa doença? A poliomielite. A gente está falando aqui da baixa cobertura de vacina da poliomielite, que tem tomado um pouco aí os noticiários da televisão, da internet. Vamos começar explicando o que é a poliomielite, o que ela representa de perigo para a sociedade. Então, ela é a popular paralisia infantil. Provavelmente quem viveu e quem conhece pessoas que foram jovens aí nos anos 70, 80, devem conhecer alguém que já teve a paralisia infantil e que ficou com as sequelas. Então, ela tem como uma característica ser uma infecção, ela é uma infecção causada por um vírus que evolui rapidamente em poucos dias com febre e perda dos movimentos das pernas, dos membros inferiores, às vezes mais de um lado, às vezes mais do outro, mas a característica é a chamada paralisia flácida aguda. Então, a perda aguda dos movimentos, passa-se alguns dias, acontece alguma recuperação, mas 100% das pessoas ficam com sequelas, algumas mais, outras menos, mas comprometendo então a forma de caminhar, os movimentos e alguns casos até mais graves, essa paralisia pode subir, comprometer a respiração e levar até a morte. Doutora, a poliomielite foi erradicada do Brasil na década de 90, Por que os especialistas agora estão em alerta com relação à doença? Ela foi erradicada graças à ampla cobertura vacinal. Então, começaram grandes campanhas de vacinação, esses índices de vacinação atingiram níveis chamados de ótimos, que é acima de 95%, e graças à vacinação parou a transmissão e o Brasil, durante muitos anos, até hoje, não detectou mais casos novos de poliomielite. O grande alerta, o grande medo é baixar esse nível vacinal e a doença voltar ao nosso meio. E agora a gente está tendo a informação que isso está abaixo de 50. Você está falando que foi ótimo porque estava aí no nível de 95, quer dizer, realmente é um dado alarmante. É considerado níveis críticos, altamente críticos. Quais são as vacinas que existem hoje contra a paralisia infantil? Elas são vacinas basicamente para crianças, até 5 anos. Nós temos duas modalidades, a oral, chamada de VOP ou Sabin, e uma que é uma injeção intramuscular, chamada de VIP ou Salk. O calendário básico hoje da criança inclui essa injetável, a injeção aos 2, 4 e 6 meses de idade, e depois os reforços com 15 meses e com 4 a 5 anos com a gotinha, e além dessas 5 doses que seriam padrão, ainda acontecem as campanhas, famosas campanhas do Zé Gotinha, que são doses extras para gerar uma imunidade a mais contra o vírus. Doutora Juliana, o Brasil pode vir a ter novos casos de poliomielite? Com certeza, Ele é um vírus que pode estar no ambiente, talvez nós não saibamos, e ele pode ser introduzido no país através de pessoas que venham de outros países onde estão acontecendo casos de poliomielite. A gente tem 3 países que no mundo são endêmicos, que nunca conseguiram erradicar, que são a Nigéria, o Afeganistão e o Paquistão, porém casos isolados acontecem no mundo inteiro, inclusive houve casos que estão sob investigação agora na Venezuela, que é nossa vizinha. Pois é, aqui pertinho. Como as pessoas viajam o tempo inteiro. Muito para o Brasil, olha as fronteiras como estão abertas aí, para os venezuelanos. Você concorda, doutora Juliana, com a afirmação
de que a cultura do ser humano é de vacinar quando há um risco iminente, né, muito próximo. E quando ele não enxerga esse risco, ele não trata isso com prioridade, o que é um equívoco. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua impressão sobre essa resistência em não vacinar, que é um dado novo, né? Nós não convivíamos com isso. Eu me lembro quando eu era criança, depois, quando meus filhos nasceram, a preocupação que a gente tinha em manter a carteira da vacinação em dia, né? Você acha que está acontecendo o quê? Aqui você institui esse tipo de acontecimento. É um dado novo, né? Ninguém mais está preocupado em vacinar, não querem vacinar. Tem gente fazendo campanha contra a vacina. Por quê? Eu acho ainda assim, temos esperança de que não seja a maior parte da população, mas existem duas causas aí. Primeiro, a falsa segurança de pensar, bom, a doença está erradicada, então meu filho não está em risco, então eu não preciso vacinar. Porém, tem que ficar bem claro, a doença só está erradicada graças à vacinação. Então, eu preciso continuar vacinando para que a doença continue erradicada e se eventualmente ela voltar ao país, meu filho já estará imunizado, não vai estar sob risco. Então, a falsa segurança de achar que como não temos a infecção no momento, eu não precisaria tomar vacina. Outro problema é exatamente esse aumento dos grupos e de pessoas chamadas de antivacinas, né? As redes sociais contribuem muito para essa disseminação de informações falsas, né? As famosas fake news, muitas vezes sem fundamentação científica suficiente, fofocas, e muitas pessoas preferem acreditar nessas informações de redes sociais do que informações realmente científicas vindas de profissionais ou de órgãos competentes, né? É muito claro que o mundo inteiro erradicou uma série de doenças graças às vacinas, então é algo que a gente não pode perder, a gente não pode retroceder no tempo, né? Nós estamos no século XXI, então a gente precisa manter essas doenças que são chamadas imunopreveníveis, ou seja, preveníveis com vacinas, sob controle. Eu gostaria de finalizar, doutora Juliana, pedindo para você fazer uma recomendação, né, para esses pais, diante dessa nova campanha que vai começar dia 6 de agosto, principalmente aqueles que se mostram mais resistentes, né, para imunizar o filho. Na verdade, assim, vacinação, né, é um ato, primeiro, de amor ao seu filho, então, de você garantir que ele esteja imunizado contra uma doença que pode ser muito grave, levar à morte, causar sequelas, aqui, poliomielite, sarampo, enfim, várias. Segundo, é um ato de cidadania, porque infelizmente tem pessoas que por outros problemas de saúde não podem se vacinar e a vacinação das outras crianças e das outras pessoas vai trazer uma proteção para essa criança que infelizmente não pode receber aquela determinada vacina. E outro que é uma obrigação dos pais, né? Na verdade é previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que a criança tem direito às vacinações e à saúde, e vacinar é saúde, né? Então, não fique com dúvida, converse com o médico, com o enfermeiro, pediatra, infectologista, enfim, procure pessoas que têm capacidade para fornecer informações com relação às vacinas, pegue a carteirinha, procure posto de saúde, clínica particular, o que for possível, mas mantenha em dia todas as vacinações necessárias, crianças e também adultos. Tá certo, olha aí, recado mais do que claro para você que está acompanhando Medicina e Saúde. Doutora Juliana, obrigada por sua participação, tenha uma excelente semana, tá bom? Você também.